Bom dia, boa tarde ou boa noite, estimada professora Úrsula, colegas e o Bernardo, meu companheiro de apresentação. Vamos apresentar a segunda prática da Laboratório de Eletromag sobre os capacitores. No fim, nós vamos ao MATLAB Octave para fazer a simulação da prática. Os capacitores, eles têm a função de armazenar energia potencial no campo elétrico. E esse campo é gerado a partir de dois condutores carregados, positivo e negativo. E na imagem, a gente pode ver a equação da esquerda e a representação dessas duas placas condutoras, né? E no meio a gente tem um dielétrico. A geometria do condutor pode ser qualquer uma. Nesse caso, a gente tem duas placas retangulares, mas nada impede de duas placas, por exemplo, serem redondas, né? Normalmente, a gente usa a forma que facilita os nossos cálculos, certo? Essas placas, elas são construídas com materiais condutores e a superfície delas é equipotencial. Podemos relacionar essa diferença de potencial entre as placas através de a constante, que a gente vai chamar de capacitância. Nesse caso, podemos ver a figura abaixo. A figura que está sendo compartilhada. A fórmula da capacitância, né? Que é carga sobre tensão. E a capacitância medida em Faraday, em homenagem ao Michael Faraday. Através dessas leis da eletrostática, nós podemos deduzir que a capacitância em cada capacitor depende somente da sua geometria. E aí, assim, sem muitos detalhes, a gente vai usar a lei de Gauss, né? Para entender melhor os capacitores. O capacitor é simétrico, e a gente pode calcular a capacitância das placas e depois a gente usa a lei de Gauss e obtemos um campo elétrico. E deste modo, podemos descobrir a diferença de potencial e com isso a gente descobre o valor da capacitância, como ilustrado na equação à direita. A capacitância é igual a uma constante que multiplica a área da placa sobre D, que é a distância entre as placas. Como dito antes, entre as placas tem um dielétrico, que é um material isolante, que faz a diferença na hora da gente medir a capacitância, né? No caso da prática, a gente vai usar dois capacitores, o FR4 e o duroide. Aqui, apresentado agora está o método das diferenças finitas. Não vou entrar muito em detalhe na parte do cálculo da série I, que ela é um pouco complexa, e como a gente vai usar a ferramenta computacional, a gente vai direto para o parte de programação, né? Mas, rapidamente, métodos das diferenças finitas é um método de resolução de equação que ele se baseia na aproximação de derivadas. E com isso a gente usa a série de Taylor, condições de fronteira, condições de contorno. Mas isso aí nós vamos ilustrar usando o Octave para a solução do problema.
e essa parte o Bernardo vai dar prosseguimento. Olá, então, dando continuação à apresentação do Alexandre, meu nome é Bernardo, e eu vou falar um pouco mais sobre o código do Octave, utilizado para fazer, para calcular exatamente o capacitor e a carga, conforme foram exigidos pela prática, e a seguir mostraremos o resultado para dois isolantes diferentes, para dois dielétricos diferentes, sendo o FR4 e o Duroid. Então, primeiramente, seguindo as orientações da professora Úrsula, definimos aqui a tensão do capacitor como 2 volts, então sendo 2 volts aplicado na placa de cima e 0 volts aplicado na placa de baixo. Definimos 16 pontos e a seguir colocamos as características tanto dos dois dielétricos, do FR4 e do Duroid. Para simplificar, foram feitas 2 execuções do código. Então, no primeiro momento, o FR4 está comentado e calcularemos o Duroid, e em sequência a gente comenta o Duroid e executa o FR4. Também para agilizar a apresentação, a simulação o código foi executado anteriormente, visto o tempo de duração do código, são muitos pontos, são muitos cálculos a serem executados. Então, dando continuação, apresentarei também uma captura de tela com todos os resultados obtidos em cada uma das 2 simulações. Então, temos aqui as características do Duroid, que será exemplificado primeiro. E, basicamente, nesse método das diferenças finitas, nós utilizaremos da série de Taylor, uma das bases teóricas para isso, né? E dividiremos o capacitor em diversos pontos, e com a série de Taylor nós iremos comparar ponto com os pontos ao seu redor, cada ponto com os pontos ao seu redor. E tudo isso está sendo executado dentro desse grande loop aqui, e ao fim de toda essa comparação ser executada e preencher os vetores, nós calculamos aqui o ρ, a carga e a capacitância. Podemos saltar agora para os resultados. Esse primeiro caso, para um capacitor com Duroid, com dielétrico de Duroid, e com essas características dadas em sala, obtivemos esse valor aqui para a capacitância e esse para a carga. São valores bem pequenos, mas são compatíveis com o esperado, né? Então, no caso, estamos falando de uma capacitância de algumas centenas de picofaraday. E, a seguir, obtivemos também aqui os resultados para o capacitor com dielétrico FR4. Então, a ordem de grandeza é semelhante, mas nota-se uma grande diferença entre os valores. Então, aqui nós estamos falando de 7 vezes 10 elevado a menos 10, enquanto com o Duroid estávamos na casa de 2 vezes 10 elevado a menos 10. Então, a carga também em cada um deles foi bastante diferente, mas seguindo o esperado. Bom, só para comprovar, né, os resultados, aqui está a última simulação que foi realizada. Então, temos
aqui no ambiente de trabalho do Octave, temos todos os resultados semelhantes aos demonstrados na captura de tela. Bom, e vamos ficando por aqui. Creio que essa prática foi de suma importância para a gente aprender um método diferente para o cálculo de capacitores, e isso pode ser utilizado de diversas maneiras, em diversas ocasiões, para que tenhamos um entendimento ainda maior da matéria e dos componentes eletrônicos que são aplicados em nosso dia a dia. Então, vamos ficando por aqui. Até mais.